Inclusão vai além de abrir as portas das escolas. É também garantir que, ao entrar, cada criança seja acolhida, compreendida e tenha o direito real de aprender. E, assim, quando a gente botou ele, né, no espaço escolar, devido à questão dele também, a gente botou ele com 2 anos. E quando entramos no espaço escolar com ele, foi bem difícil, porque ele tinha direito, né, a uma mediadora, só que a gente ainda não sabia que por lei ele tinha, e um acompanhamento mais direto da professora, né? E ele não teve o ano inteiro esse acompanhamento com a mediadora, e ele teve. Aí, quando chegou no final do ano, assim, com a diretora, eu tive uma conversa com ela, né, para poder perguntar, né, por que ele não tinha uma mediadora, né, um AT, enfim, do lado dele, porque é, é obrigação, né, da escola, né. Ela falou que Henrique não precisava ter, que ele ia se sentir excluído, ele não ia se sentir incluído no espaço escolar, e que ele não ia ficar se sentindo bem, que ele ia ficar se sentindo diferente dos outros amigos, enfim. E que se meu filho era autista, ela também era autista. Essa foi a fala da diretora. Então, devido a isso que aconteceu, a gente preferiu mudar ele de espaço escolar. E quando botamos ele em um outro espaço escolar, foi as mesmas questões com a mediadora. A educação inclusiva ela não é um diferencial, um favor que a escola oferece no momento da matrícula, mas sim uma previsão constitucional. Isso porque a Constituição Federal de 1988 ela prevê e assegura que a educação ela é um direito de todos, sem discriminação, sem nenhum tipo de degradação da pessoa. E logo depois, em 1996, vem a Lei de Diretrizes e Bases Nacional, que também estabelece todo esse critério de como tem que ser feito, de como o aluno deve ser incluído, sendo que, em 2015, a Lei de Inclusão também estabelece tudo isso, que nenhum ato de discriminação deve ser cometido, deve ser provido ou deve ser feito contra aquele aluno que necessita de cuidados ou uma atenção diferenciada. Inclusive, na própria Constituição, também diz que os estados, os municípios e a própria União promoverão a educação juntamente com a família daquele que precisar, daquele que a ela recorrer. Né? Acho que pensar numa educação inclusiva é pensar que esse aluno com deficiência, com transtorno, com altas habilidades, ele tem que se sentir sujeito, né, ativo desse processo de aprendizagem. Ele tem que se sentir pertencente àquele grupo, àquele espaço, fazer parte de fato. E, de fato, não é isso muito que acontece. O aluno, ele não é porque ele tem um transtorno, ele tem uma síndrome, ele tem uma deficiência, que são todos iguais. Cada um tem suas particularidades, tem suas especificidades, suas singularidades, e o professor tem que estar ali, né, com um olhar sensível, uma escuta atenta, para poder, de fato, buscar esse acolhimento desse aluno, incluir ele nesse processo, adaptar as atividades, para que ele possa desenvolver, né, o que é proposto ao grupo dentro das suas habilidades, dentro das suas potencialidades. Com 15 dias dele nascido, eu falei para o meu marido, filho, nosso filho é diferente. Aí meu marido, você tá maluca, né? 15 dias sua garota é diferente. Eu falei, por quê? Porque eu sempre fui muito beijoqueira. E quando eu ia dar um beijo nele, ele me empurrava. Ele me empurrava. Tem alguma coisa nele diferente. Meu marido, isso não, você está inventando coisa, 15 dias, e o tempo passou. Ele vai se desenvolver. Tá bom, fez 3 anos. Falei, não é possível, agora ele tem que falar. E não falava, só falava, papá, mamãe. Aí eu falei, não, tem alguma coisa. Aí eu ia no médico, o médico olhava, ele bonito, forte. Senhora, é normal uma criança de 2 anos não falar. Ele fala, mas cada vez ele se desenvolvia mais. Com 3 anos ele montava um quebra-cabeça de 100 peças em 3 minutos. E não falava. Aí um dia eu fui decidir.
vou na pediatra e vou querer exame de tudo. Cheguei na pediatra, senhora, o que ele tem? Eu falei, senhora, ele não tem nada, eu só quero que a senhora me caminhe para fono, psicólogo, eu quero saber se ele escuta, eu quero otorrino, eu quero exames, tudo, eu tenho que saber o que meu filho tem. Cheguei no neuro, o neuro olhou para ele e falou, senhora, o que ele tem? Eu falei, senhor, eu não sei. Eu só sei que ele já está com 3 anos e meio, ele já escreve uma porção de coisa, ele monta um quebra-cabeça em menos de 3 minutos de 100 peças, mas ele não fala. Aí ele falou assim, qual é a profissão da senhora? Eu falei, sou professora. Ele falou assim, já sabia. Professora tem mania que filho tem problema. Guilherme Antônio tem 34 anos. Ele foi diagnosticado com autismo aos 4 anos de idade. Ele é graduado em jogos digitais, design gráfico e também é cantor. Guilherme, como você se percebeu como autista? Quando eu era criança, eu percebi isso que eu não me ligava para isso. Aí depois, quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, que após eu ter dificuldades em interagir com outros jovens na minha idade, foi que eu comecei a me auto-perceber, só que não foi fácil. Teve muitos desafios, tive que segurar a onda até chegar ao resultado onde é que eu quero. Se chama dificuldade na interação interpessoal. Nessa época, como estudante do ensino médio da rede pública, qual foi a sua maior dificuldade naquela época? De saber escrever, de saber escrever também as frases em português. Na época eu tinha muita dificuldade. Agora na matemática não, eu acertei de cor. Como foi escrever um livro? E se você também tem alguma mensagem para deixar para os pais ou pessoas atípicas? Tanto para as mães quanto para a criança atípica. Agora, sabe por que eu fiz esse livro? Ele não é só um desabafo, mas também um instrumento de luta para conscientizar não só as pessoas atípicas, mas também os pais de crianças atípicas para nunca mais desistir de seus filhos. E é uma frase que eu digo em qualquer lugar que eu vou. Nenhuma barreira física, emocional ou social pode limitar aquele que quer vencer. E talvez seja isso que a inclusão sempre quis dizer. Acreditar que, apesar de tudo, a vida pode ser melhor no futuro. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima do muro.